Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente tem um episódio inédito para vocês, porque diferente de todos os nossos episódios do Quintas Mais Humanas, a gente vem trazer uma novidade. E uma novidade quentinha que acabou de sair do forno, mas que vocês são os primeiros que nós queremos compartilhar com vocês. Como todo o processo de mudança que aconteceu durante a pandemia, a Converte também passou por um processo de transformação. Não só mudança, mas transformação. E a gente veio aqui dessa vez compartilhar o que está acontecendo conosco, com vocês. Trouxemos um convidado. Dre, quem é? É isso mesmo, a gente trouxe o Fábio Madia, já foi convidado aqui do Quintas Mais Humanas no ano passado. Ele é consultor, mentor de empresas, é um executivo do Madia Mundo Marketing, uma empresa de mais de 40 anos, é palestrante, professor, ama falar sobre a tecnologia no mundo, inspirar pessoas, e foi o que ele fez com a gente nesse processo de transformação. A gente vai contar aqui para vocês. Fica até o final que tem novidade aqui para vocês, hein? Bora lá! Olá, bem-vindo de voltas ao Quintas Mais Humanas, né? Que delícia estar aqui com vocês de novo. E a gente tem trabalhado muito nas últimas semanas aí nas nossas redes, muito assunto sobre mudança, transformação, é um assunto do momento. Acho que nunca foi dito tantas vezes essa palavra como nos últimos tempos. E a gente não podia destinar um episódio diferente. A gente tinha que falar sobre transformação. A gente está passando por uma transformação. Não é por acaso que o Fábio está aqui conosco. Bem-vindo, Fábio, oficialmente agora. O Fábio faz parte da nossa equipe e está fazendo parte desse processo de transformação de muitas empresas, de muitas pessoas, e em especial, com muito carinho, tem participado do nosso também. A gente tem novidade para contar para vocês aqui no episódio ainda. Fiquem até o final, que tem coisa nova que a 6 mãos aqui a gente construiu nesse time. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, não só contar essa mudança, mas também falar um pouco de como é viver com tudo isso, né, Fábio? Eu acho que faz sentido isso que a gente falou, dessa questão de as empresas estarem passando por esse processo de evolução, como o ser humano já vem passando há tanto tempo, né? Em que a gente teve que evoluir ao longo do tempo. Como é que você vê na sua realidade, lidando com empresários, empresas? É isso mesmo? A gente está precisando impulsionar essas mudanças na prática? É isso aí, Dre. Antes de mais nada, queria agradecer estar aqui com vocês, novamente, uma honra, e uma honra maior ainda fazer parte desse processo de transformação de vocês, Sem de dúvida. poder ser um agente que se soma nessa história, de uma história muito bonita, que vai ficar ainda mais bonita conforme daqui a pouco a gente vai entrar. Não saiam daí, tem coisa Não boa para vocês ficarem sai. sabendo. Já vai dando Mas like, já dá o like, já direciona, compartilha. Ó, a parte blogueirinha tem que ter também, né? Sem dúvida. sim. Mas é isso sim, Dre. Na verdade, o que fica bem claro é que o que nos trouxe até aqui não nos levará mais a lugar nenhum. Esse processo de pandemia, na verdade, o principal legado que ele deixa é que nós cumprimos uma etapa muito importante. Mas, para que a gente evolua nessa etapa, muitas transformações são necessárias. E parte das transformações que as empresas já estão vivendo, e isso é bem importante dizer que isso não é um processo que, dali a 6 meses passou a pandemia, esse processo volta ao que era no passado. Ele é um processo que não tem retorno, e ele não tem retorno por 2 pilares muito importantes. O primeiro pilar é a tecnologia. Quando a tecnologia muda, ela impacta diretamente nas pessoas, e as pessoas se veem obrigadas a mudar. E a segunda coisa é que, neste último ano e meio, a gente teve contato com muitas questões humanas das nossas vidas, né? A gente passou a ter mais relacionamento dentro de casa, a gente passou a viver uma humanização das empresas, dos relacionamentos, a gente passou a ter um modelo híbrido de trabalho, e tudo isso vem gerando mudanças na gente. E aí a gente passa a ser mais seletivo no que a gente quer para as nossas vidas, não obstante os nossos boletos, né? A vida caminha nesse equilíbrio, contas a pagar, felicidades a viver, né? Ontem eu ainda estava falando com um amigo meu, muito querido, e ele falou uma coisa incrível, que a gente normalmente fica falando que tempo é dinheiro. Só que se a gente substituir a palavra tempo
por vida, fica muito mais forte, né? Nós estaremos aqui nos próximos 40 minutos, investindo 40 minutos de vida para levar conhecimento para as pessoas. E aí isso é outra expectativa. Poxa, eu tenho vida, é um recurso finito e são 40 minutos, então vamos fazer valer a pena. Então, este processo de transformação, ele não tem volta. Ele é um processo que realmente ele veio para ficar. E, naturalmente, as empresas se veem obrigadas a mudar, também pela tecnologia e também pelo aspecto humano, porque a gente muda quando o nosso ecossistema muda. O ser humano, ele não consegue mudar bonitinho, não tem jeito. Hoje eu acordei e vou fazer mudanças porque eu estou afim. Não é assim. O mindset hoje está de mudança. Então, tudo bem. Exatamente. Eu acho que estou numa fase da vida que eu preciso mudar e melhorar. Não é assim que a gente trabalha. Alguma coisa muito forte acontece para nos impulsionar, né? Exatamente. E, então, e acho que pela primeira vez a gente tem um agente comum para todo mundo. A gente teve um agente muito forte mobilizador de mudança que é comum para todo mundo. Sim. Então, esse processo de transformação, ele só começou, mas ele efetivamente começou. Nenhuma empresa sobrevivente pós-pandemia, neste momento que a gente vive hoje, é igual do que ela era 1 ano e meio atrás. Nenhuma empresa é igual do que ela era 1 ano e meio atrás. E aí você tem que organizar essa mudança, né? Você pode deixar ela te levar, e aí Sim. Você vai bagunçado, e provavelmente não vai dar certo lá na frente, ou você se estrutura, se prepara e fala, opa, eu preciso tomar as rédeas dessa brincadeira aqui. Uhum. E aí você começa a fazer esse processo de mudança, levando em consideração mudança das pessoas, dos nossos clientes, impacto da tecnologia, relevância da humanização. E aí, efetivamente, as coisas começam a acontecer. Então, sem dúvida, nós vivemos hoje num processo que é mais do que de mudança, é de adaptação a uma nova realidade. Sim, de transformação. E ele é contínuo, né, Fábio? Eu acho que, se vocês prestaram atenção em todas as etapas que o Fábio falou aqui na resposta dele, foram exatamente as mudanças que a Converte passou nesses últimos 1 ano, mas que a gente começou efetivamente, vocês vão saber já quais foram essas mudanças e qual é a principal mudança da Converte hoje, nós vamos contar nesse episódio, mas o Fábio trouxe cada uma das etapas que nós passamos, né, de entender que a tecnologia precisava estar ao nosso favor, porque nós tivemos esse fator único, global, que aconteceu com todos nós, que foi a pandemia. Nós somos uma consultoria na área de desenvolvimento de pessoas, e a gente precisava desse único recurso somado à questão humana, porque foi aonde as pessoas mais estiveram carentes nesse processo. E aí a gente se viu obrigados até de fazer algo diferente, não só pela pressão dos boletos, do equilíbrio do próprio boleto, mas também porque, como seres humanos, a gente precisava entregar algo diferente, algo que tivesse um impacto relevante, que amenizasse muitas dores que estavam acontecendo, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Então, a Converte passou isso. Agora, um fator que foi o inicial, o pontapé inicial para nós mergulhamos nesse processo no autoconhecimento. Tanto eu quanto a Andresa, a gente passou por esse processo de mergulhar dentro de nós mais uma vez. A gente trabalha muito com isso, fazemos workshops, palestras, processos de mentoria, coaching, trabalhando o autoconhecimento nas pessoas, mas a gente se viu na necessidade, até de sobrevivência, de mergulhar de novo dentro de nós e nos entender dentro desse novo cenário, desse novo contexto. E aí, Fábio, eu queria que, essa é uma experiência nossa, mas eu queria que você também trouxesse o quanto você vê a contribuição do autoconhecimento dentro das organizações. Você lida com empresários, com executivos, com donos do negócio, né, de uma forma geral, porque é interessante, porque quando a gente falava do termo autoconhecimento antes da pandemia, era até boring, assim, sabe? As pessoas... elas tinham baita preconceito. Comprar livros de autoajuda, né? Não, eu quero saber o que está acontecendo em Harvard,
no Vale do Silício, eu quero curadoria dos melhores conteúdos. Falar de autoconhecimento era uma coisa muito vista não com tão bons olhos assim, mas hoje isso também mudou, e eu queria que você trouxesse esse olhar um pouco para a gente dos hoje empresários, aqui, né? Eu acho que de quem busca essa iniciativa, né? Vamos lá, o processo do autoconhecimento no ambiente corporativo, ele é tão verdadeiro quanto o processo do autoconhecimento do indivíduo. O que despertou esse autoconhecimento? O desafio da pandemia, ele foi muito forte nesse processo. Então, esses sócios, proprietários, empreendedores, eles passaram, a grande maioria, né? Tem as exceções, sempre tem as exceções, naturalmente, mas a gente tem que entender que a grande maioria passou por muitos processos doloridos nesse último ano e meio. Sim. Processos doloridos pressupõem, principalmente, mudanças estruturais, mudanças de modelo de negócio, mudança de oferta, para a sobrevivência. Quando você passa por processos como esse, que são normalmente bastante doloridos, mais necessários, vale fazer essa ressalva, né? Quando isso aconteceu, a gente fez esses processos de mudança, a gente olhou depois e falou, cara, eu precisava ter feito isso há muito tempo atrás. Só que o comodismo, o dia a dia, o conformismo acabam, a gente sempre joga isso e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. E aí chegou o momento que a gente tinha que fazer essas mudanças. A famosa procrastinação, né, Fábio? A famosa procrastinação, exatamente. E aí, quando esses processos aconteceram, não adiantava só olhar para fora, não adiantava só olhar para os que os concorrentes estavam fazendo, não adiantava só olhar para o mercado, para os benchmarks. Foi-se necessário olhar para dentro, porque as empresas tiveram que literalmente se reposicionar, em alguns casos um pouco, em alguns casos completamente, porque o mercado mudou. E aí não adianta eu falar, meu concorrente fez isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que ser legítimo para que eu consiga performar nesse mercado. E eu sou obrigado a olhar para dentro. E olhar para dentro e entender por que eu passei por esses processos todos. E, efetivamente, o que eu tenho aqui de insumo, de diferencial, de pontos positivos a serem trabalhados para que eu continue, ou para que eu volte a performar melhor nesse mercado. Então, nesse 1 ano e meio, em todos os trabalhos que a gente desenvolveu, em todas as conversas, a gente conversa muito com altos executivos pelo nosso dia a dia de relacionamento, e essa dor foi comum à grande maioria deles. E todos eles se viram obrigados a se reinventar. E é muito bonito esse processo, né? Ele é muito dolorido, mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O nosso maior desafio agora é como é que a gente, uma vez que isso volte a caminhar e as coisas voltem a ter uma certa normalidade, que a gente não deixe nunca mais de fazer isso em nossas vidas, para que isso se crie um hábito, uma rotina, uma regra dentro das empresas, né? E eu não estou falando de fazer um plano manual, não é disso, é uma coisa muito mais profunda. O que é certo na vida das empresas é que ela envelhece, ela caduca a cada dia. Então, esse é um processo perene de estar, porque o mercado muda. Se o mercado muda, ela envelhece, ela não está fazendo nada para acompanhar isso. É notório. Vê o caso das empresas que, de alguma forma, têm algum tipo de varejo, né, que fazem algum tipo de comercialização. Muitas delas ainda eram resistentes a ter uma performance digna no digital. Porque eu tenho loja física, porque eu tenho aqui, eu tenho vendedor, está tudo certo. E todas aquelas que já vinham fazendo essa movimentação se saíram infinitamente melhor do que aquelas que tiveram a toque de caixa que fazer uma movimentação como essa, porque eram mais resistentes à mudança, eram mais resistentes a um processo de autoconhecimento.
E a gente evita autoconhecimento porque, assim como no âmbito pessoal ele é um processo dolorido, porque a gente tem que se deparar com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, né? A gente tem que mergulhar no lado sombrio da força. Exatamente. A gente tem que olhar para as nossas sombras. E o que é maravilhoso, né? Sim. Porque só se faz luz aonde há sombra se a gente aceitar, respeitar e amar as nossas sombras. É isso aí. E aí, nesse processo do autoconhecimento, de bastante desafio, é que genuinamente foram surgindo as grandes transformações. Então, a gente vê hoje empresas que estão se saindo maravilhosamente bem, independente de ser nova ou não ser nova, de ser startup, de ser cool, não importa. Cada uma delas teve que renascer dentro daquilo que ela era. Uhum. Então, eu acho que tem sido um processo mágico. você sabe que a hora que você falou, Fábio, que tem algumas empresas e pessoas que vão seguindo o barco, né? Veio a mudança e você vai meio que cobre aqui, descobre ali, aí o cobertor é curto, aí emenda um pedaço no cobertor e vai se virando. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da resiliência, né? De você, ok, aceito, respeito a mudança e absorve e vamos embora, vamos continuar o jogo. Tem que continuar. Mas eu acho que aí me faz lembrar a questão de como menos resilientes temos que ser e mais antifrágeis, eu acho. Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? E aí isso não é virtude só nossa, né, Dri? Isso né? Então, assim, o que é ser antifrágil é receber essa mudança, olhar para si, entendendo o que eu tenho de força ou de sofrer a dor. Sofrer a dor. Essa dor, né? Não é fugir dela, efetivamente sofrer a dor. Exatamente. Isso é melhor, né? E acho que tem um terceiro fator aí que é fundamental. Com esses dois, eles te motivam, eles te mobilizam a fazer um processo de transformação. Só que muitas vezes na vida, a gente precisa aprender a ter humildade de pedir ajuda. Ajuda, sensacional. E aceitar, né? Porque a gente tem o hábito de pedir, sim. Aí a pessoa fala, legal, que bom, que ato de abertura, de humildade. Aí a pessoa acredita e fala, então tá bom. Então, já que você está passando por esse processo de autoconhecimento, deixa eu te falar, então, o que eu vejo de você. Eu pedi ajuda pro cara, o cara só me criticou, né? Então... E aconteceu isso com a gente também. Exatamente. Aconteceu. A gente pediu ajuda para o Fábio nos acompanhou. Amor, mas... O Fábio nos acompanhou nesse processo de transformação, da gente se rever, né? Todas as áreas, não ficou um cantinho da empresa que não foi olhada de forma holística mesmo e com muito critério. E tiveram, sim, verdades que foram ditas que doeram, porque nós tínhamos o apego de como era, né? Tinham coisas que nós tínhamos suado muito a camisa para ter feito, né? E de repente a gente está abrir mão de coisas que nós nem... Quando a gente contratou o Fábio para nos apoiar no processo de transformação da Converte, nós não imaginávamos que ele ia chegar tão longe e ia entrar tão profundo com... A gente achou que fosse ser. E aí entra esse ponto importante, né, Fábio? Porque, assim, santo de casa não faz milagre, a gente tem muito esse discurso, né? Mas como a gente tem que ter humildade de entender que, assim, práticas que você fez conosco, a gente também fez em alguns momentos com o nosso cliente, não neste nível, né? Não com essa amplitude, com essa abrangência, mas a ponto da gente se abrir para um terceiro vir e mexer naquilo que tinha que ser mexido, né? E efetivamente arregaçar as mangas e falar, bom, beleza. Mas isso é um mecanismo muito de defesa aí do ser humano que se mobiliza na empresa. Mas num processo de dor, né, Dre? A gente quer se defender. Como luto, né?
que a gente passa pela perda, porque mudar é isso, é perder a vida antiga, né? Que estava gostoso, as crianças indo para a escola, a gente podendo beber e encontrar os amigos, ir para o bar, ir para, né, as festas e tudo. Então, acho que é um luto, né? É perder. A gente gosta muito de uma referência, as fases do luto aí, as clássicas que a gente já conhece, mas tem um psicólogo, até eu esqueci o nome dele, eu estava procurando aqui para falar para vocês, mas não queria me desconectar. Mas ele explica essas fases como se fosse um apartamento de 4 quartos. Eu não sei se você conhece essa teoria, Fábio, como se você morasse num apartamento que tem 4 quartos. Acontece uma mudança. Você circula por esses 4 quartos ao longo deste processo. Em alguns você quer ficar fechado, quarto escuro, com uma mantinha, sem ninguém falar com você, e no outro você está cheio de energia buscando essas parcerias, né? Então ele fala, a gente passa primeiro pelo quarto do conforto. A gente está bem, a gente está funcionando. A gente estava lá, né, Dri? Os trancos e barrancos ali, dando certo aqui ou errado ali, as coisas estavam funcionando. A gente achava que o que a gente estava fazendo estava certo, que o nosso nome era lindo, inclusive. Depois a gente conta dessa história. E aí, a gente... Até isso, minha gente, até isso, viu? Até o nome, até o nome. Vem falar como chama, aí você fala, a pessoa fala, não, podia ser outro, né? Tipo isso. Então, você está lá confortável. Vem uma mudança, a primeira reação da gente é negação, né? É a fuga daquilo. Então, não, isso não está acontecendo, não pode ser, chinês desgraçado, quem foi que comeu esse morcego? É a negação, não pode ser, isso é complô. Então, a gente começa a criar teorias que nos confortem a respeito daquilo e que digam, não, temos que voltar para aquele quarto do conforto. E aí, o que acontece, que eu acho que é onde o autoconhecimento bate na porta, é aí. Porque você só passa para outra fase, que segundo esse psicólogo é o quarto da confusão. Você precisa ficar confuso. Para onde? Mas tá bom, ok. A mudança está acontecendo. É o terceiro. É o terceiro quarto. Existiu, ok. Tá bom, sai da negação, entendi. Ok, vamos ter que usar máscara, vamos ter que ficar em casa, não vai poder fazer nada. Mas e o que a gente faz agora? Como assim? Não tem computador, não tem... As pessoas, né? Confusão. Para onde a gente... Mas ainda já é um movimento de... Da curva da mudança, se a gente for pensar, a gente já está no estágio de elaboração, né, em que você está buscando recursos. E aí é onde a gente tem que ter esse ponto de buscar ajuda. De falar, ok, tô confuso agora, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas quem vai me ajudar? E aí, à medida que você passa por ele fala, aí sim você consegue ir para o quarto, que é o da renovação. Renovação. Que então, e é saudável passar por essas dores. Só não é saudável ficar muito tempo por essas dores. Né? Que aí eu acho que é onde a gente, quando traz gente de fora, a pessoa fala, e aí? Né? O processo de coaching é isso, é alguém que te cobra ali toda semana, né? E que vai te movimentando nesse sentido. Então, foi dolorido passar pela negação e pela confusão com o Fábio, mas a gente está muito feliz de já estar na renovação. Deixa eu só, Fábio, você que nos acompanhou nesse processo, eu acho que para nós é um case seu aí também de sucesso, né? Eu entendo que é de sucesso. Espero que sim, Pedro. Como o Fábio diz assim, quando novos projetos começam a aparecer, aí a gente mede o sucesso do negócio, né? Por enquanto, mas já começou um movimento bem interessante, mas eu queria que você trouxesse aqui, Fábio, dentro dessas fases, né, de conforto, de confusão, de aceitação e depois a renovação, quais são as dicas, né, que você trouxe para nós, que isso foi fundamental, e que você traria para qualquer pessoa que está passando por esse processo com você, porque você é especialista nisso, né, nesses planejamentos, em refazer novos negócios, enfim. Então, que dicas que você daria, pelo menos uma, em cada uma delas, sabe? Quem está na negação, qual é a dica? Quem está na confusão, qual é a dica? Sabe assim? Uma das coisas você já disse, né? De fato, você trouxe muito amor. Né? Você fez algumas inserções com muito respeito, acima de tudo, né? Vamos lá. Eu acho que, principalmente, a maior dica que eu poderia dar é respeite o tempo de cada fase, porque o que acontece, eu como consultor,
o processo, e é um processo muito peculiar de fechamento de novos negócios, ou seja, normalmente ele leva, para vocês terem ideia, em média 1 ano. No primeiro contato que eu tenho com uma empresa, ela está ali, ela está só na fase 1, ela está na fase da dor. Ela ainda não tem a maturidade para fazer um trabalho desse. E aí é isso, ela vai até a gente, ela pergunta o que a gente faz, a gente conta, a gente já fala um monte de coisa, e a pessoa já naquele momento fala, eu preciso muito disso, só que ela ainda não está preparada para esse movimento. Aí é comum, dali a 2, 3, às vezes 6 meses, a pessoa liga, e a gente tem uma segunda conversa. E aí ela, por algum motivo, aquele processo de dor, ela já conseguiu evoluir um pouquinho mais, entender que, de fato, se ela não fizer nada, isso pode gerar problema para ela. E ela tem uma segunda conversa. E aí ela sai de lá, você fala, bom, acho que a gente vai evoluir para esse trabalho. Lê do engano. Essa pessoa ainda vai maturar pelo menos mais uns 4, 6 meses, vai ficar ali ruminando e vivendo no luto dela, na dor dela, porque assim, a gente fica o tempo todo alimentando a expectativa de que aquele mês foi um mês ruim de faturamento. Dias melhores virão, né? Isso, não, a pandemia vai passar, não, a gente vai se renovar, a gente já passou por desafios antes e deu tudo certo, esse vai dar também. Então, você vai na negação o quanto você aguenta. O que acontece é que, infelizmente, quando a empresa chega e fala, não vamos, ela não ganhou 1 ano no processo, porque ela não se amadureceu. Ela esperou, normalmente, chegar no limite, onde ela já não consegue mais falar não, e aí eu tenho 30, 60 dias para fazer um trabalho. Milagroso. Ela já chega financeiramente muito sangrada, e é naturalmente um processo mais difícil de ser realizado. Infelizmente, em alguns casos, o tempo já passou, não tem mais o que ser feito, né? Então, respeite, a dica que eu posso dar é respeite o tempo, mas não durma no tempo. Perfeito. Viva a tua dor. E é isso. Aprenda a sair dela, porque ela não vai te levar mais para lugar algum. Então, assim, o maior desafio que a gente tem num processo de mudança é seguir no auto-engano, alimentando que vai dar certo, que funcionou, que aquilo vai voltar, na negação. Quanto mais tempo de negação, menos tempo de ativação, de mudança a gente vai ter. Então, assim, no nosso processo... Vai cristalizando, parece, né, Fábio, esses pontos doloridos, que são mais difíceis de serem quebrados para renovar, né? Até porque um processo como esse que, por exemplo, a gente fez com vocês, não é um processo que você faz em 30 dias. Sim. Não é, dali a 30 dias eu tenho uma nova empresa já rodando. Não, vocês estão vendo, né? A gente vai daqui a pouco contar em novembro. Nossa, acho que a primeira ligação para você foi, Fábio, a gente precisa conversar com alguém que nos faça perguntas difíceis e que tenha conversas desconfortáveis com a gente, em novembro. E agora a gente está em agosto, mostrando que está surgindo alguma coisa. Fomos até que rápidas, eu acho. Vocês tiveram uma curva, como eu acho que tem que ser, do tenho um luto, preciso de ajuda, para efetiva realização. A gente começou a conversar em novembro, se não me engano, a gente começou a trabalhar em janeiro. Fevereiro. Isso. Foi janeiro. Então, assim, mas vocês era para ter começado até em dezembro, mas a gente teve uma incompatibilidade de agenda também. Mas eu entendo também que essa questão da agenda, às vezes, assim, vamos segurar mais um pouquinho, que tal, a gente passou, mas foi rápido até, a gente estava respeitando um tempo, falando, não, peraí, não vamos sair também na sangria desatada. O processo de mudança, ele é efetivo se a gente tem, de um lado, as pessoas abertas à mudança. Quando eu falo aberto, estou totalmente aberto. Não é assim, gente. A gente fala, tá bom, vamos. Nunca oba, vamos mudar, vamos para as cabeças. Não, a gente vai do jeito que a gente consegue.
A gente fala, puta, vai doer, que inferno, vou ter que olhar para os meus problemas, eu vou ter que encarar isso de frente, eu vou ter que Dá fazer trabalho. mudança, vai dar trabalho, eu não estou afim, estou aqui no quentinho, no quarto gostoso, no escurinho, coberto, não quero. Mas a gente falou, não, vamos, temos que fazer. Foi o que vocês fizeram. E aí cabe ao outro lado, que é quem está ajudando num processo como esse, a respeitar muito isso, a respeitar muito a história e conduzindo com carinho, com harmonia, com muito respeito esse processo de mudança. Então, assim, naturalmente, em alguns momentos eu tive que não ser muito agradável com vocês. Mas existem formas e formas da gente conduzir Mas não esse foi processo. desagradável em nenhum momento. Que tem a diferença, né? Porque É que, na verdade, assim... Se fizesse isso, vocês rateiam. Sim. Exato. Mas você cuidou, porque acho que um processo desse, o relacionamento é fundamental e a relação de confiança também. Né? Então, isso foi construindo ao longo de cada um dos nossos encontros. Isso é muito legal. Né? Então, quando a gente quer apoiar qualquer pessoa num processo de transformação, de mudança, isso é fundamental. Né? Claro, respeito, tempo, mas a dica que você deu é, cara, não durma nele, porque, Sim. de fato, e quando a gente entra aí no quarto da confusão, eu acho que isso que você está trazendo, você perceber e construindo essa confiança, a pessoa vai se abrindo também, para, opa, peraí, então eu pedi ajuda efetivamente, e a confusão, muitas vezes a gente não consegue sair sozinho, eu diria que quase que 100% das vezes. Provavelmente. Da negação, a gente, é isso que o Fábio falou, você tem que ter esse seu clique, esse movimento. Mas para elaborar a confusão, a gente precisa das parcerias, precisa das pessoas, precisa da terapeuta, precisa do consultor, sem dúvida. E tem que estar muito aberto ao fazer. Eu posso falar para vocês. E é um processo a 6 mãos. Ele foi muito a 6 mãos, gente. Uhum. Você veio aqui, você fala... Não, foram vocês. Vocês são responsáveis por 95% dessa história. Eu ajudei, simplesmente ajudando vocês a encontrar alguns caminhos, a encontrar algumas respostas, a incentivá-las, mas esse processo é de vocês. Eu levantava as perguntas, mas as respostas todas estavam aí. E por isso que ele foi tão efetivo, porque vocês estavam prontas, preparadas e a fim de responder essas perguntas. Vocês trabalharam bastante. Bastante. Gastamos muita energia. E estamos trabalhando ainda, né? Porque a gente, de fato, acredita em tudo que está acontecendo nesse processo. Eu acho que já está chegando a hora da gente falar o que aconteceu com a gente, Fábio! Eu lembro que na nossa primeira reunião foi bem interessante, porque... despretensiosamente e inesperadamente, quando nós estávamos nos 5 minutos finais, uma das coisas que o Fábio falou para a gente foi o seguinte, se prepare, inclusive, para rever o nome da empresa. Esse nome não é bom. Aí a gente mas parou. Nessa calma, nesse tom, assim, durma com essa, tchau. Ele nos ouviu o tempo todo, assim, foi muito interessante, porque a gente, de fato, viveu a dor ali com ele, ele começou a sentir essa dor, teve a empatia, né, empaticamente ele foi sentindo as dores que nós estávamos sentindo e tratando tudo com muito respeito. Até tinham pontos que nós achávamos que eram... O Fábio lida com grandes empresas, né, eu falei, gente, a gente é um peidinho, né, aquela coisa... A gente é pequeno perto de tudo isso. Mas até isso ele fez a gente ressignificar que a grandeza, ela vai muito além das cifras no final do ano, né, vai muito na atitude, na coragem de fazer acontecer dentro do seu território, dentro do seu ambiente. Então a gente foi até equilibrando e reconquistando a nossa autoconfiança, né, que isso foi muito importante para nós. Se não fosse isso, a gente não conseguiria ter arregaçado as mangas e ter sofrido essa dor. Né, e ter ele como apoio, sofrendo a dor com a gente, falar, beleza, isso está doendo, mas vai passar, isso vamos ver lá na frente. Então, foi muito legal. Agora, essa história do nome é o máximo, porque... Agora, quando ele chegou no nome, porque a gente ficou um silêncio sepulcral, assim, a Andresa, a fisionomia dela foi algo interessantíssimo. Porque nós somos muito diferentes, complementares, né?
E eu falei, meu, beleza, cara, como será que a gente... Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o nome. Mas o primeiro apego meu foi o manifesto. A gente tinha acabado de fazer o manifesto da Converte, um vídeo com um texto, ficou super bacana. E eu tive apego ao manifesto, não necessariamente ao nome. A Andresa, ao nome, falou, como assim o nome? Mas a gente pensou, tudo bem, ele nasceu também despretensiosamente, o nosso nome, né, Adri? O Converte, ele veio aí, a gente pensando muito em quem compra os nossos projetos, mas a gente não teve a cabeça que o Fábio trouxe. Ele falou, tá, vocês construíram o nome Converte considerando quem compra a empresa de vocês. Ok, foi um raciocínio inicial interessante. Só que quem senta com vocês no dia a dia para ouvir vocês, para fazer de fato o que vocês querem fazer nas pessoas, que é essa transformação, que elas vejam aí as suas melhores versões, não querem se converter a nada. Cara, isso doeu assim, ó. Entrou na alma. Eu falei, nós não temos uma filosofia religiosa para conversão. Eu falei, não, mas não é isso, é converter resultados. Eles também não querem, eles querem que você olhe para eles do jeito que vocês estão falando, de seres humanos, né, deles se identificarem não como um número na empresa, não só como uma meta, um objetivo a ser cumprido, mas como alguém, um ser humano que contribui com os seus talentos. Cara, e aí começou um turbilhão. O melhor é que a gente sai desse encontro, sai de lá, né, desse quarto confortável, que a gente já sabia que a gente já estava saindo de lá, e que a gente, né, e aí a gente chega e fala para os nossos maridos, nossa, foi demais, que papo bacana, olha, você acredita que ele falou isso do nosso nome, pode ser que mude. E assim, nossa, mudar o nome? Não, mas e os clientes de vocês? E o mercado que já conhece vocês como Converte? Aí a gente teve um segundo encontro com o Fábio, e aí ele veio e trouxe pra gente toda uma história dizendo, gente, vocês são muito mais que isso, vocês são muito mais do que Converte. Muito mais do que Converte, né? E eu acho que a gente fez o melhor em acreditar em você, Fábio. Eu acho que você estava certo. E foi tão interessante porque a gente tinha a expectativa, a expectativa não, né? Mas a gente entendeu que a gente precisaria começar a pesquisar nome, que a gente ia, meu Deus do céu, por onde a gente vai? Foi uma confusão mesmo, instalada, generalizada. E o Fábio, com essa paciência de Buda dele, né? Assim, calma, né? Nós vamos chegar no caminho, não é assim. Isso que ele falou de respeitar o tempo, ele de fato colocou isso em prática conosco. Então foi reorganizando, mergulhando, cada uma de nós escrevemos a nossa história, né, nessa jornada, na nossa trajetória, ele unificou essas histórias, e assim, despretensiosamente, nós não sabíamos também, numa outra sessão, eu nem sei se foi a terceira ou a quarta sessão, ele veio e falou, gente, o nome já está com vocês. Eu falei, como assim o nome já está conosco? Aí ele fez, não é assim, não pensem em vocês que foi assim, pá, o nome é esse, não. Vieram 30 mil slides antes, todo um storytelling, todo um storytelling, falando do mercado, falando das tendências globais, econômicas, políticas. Então ele trouxe detalhadamente os cenários futuros de empresas e organizações que nós mapeamos, em que nós queremos atuar daqui para frente. E aí ele falou assim, o nome está com vocês. E aí surgiu, a gente podia falar num jogral agora, né? Vamos num jogral. Né? Não somos mais Converte. Não somos mais Converte, nós somos mais humanas. Então nós somos a mais humanas daqui para frente, porque isso está no nosso DNA. O Fábio, com muita sensibilidade, sabedoria e técnica, né, não é só a questão emocional, mas tem muita razão nisso também, ele falou, o nome Mais Humanas está dentro de vocês, já está nos trabalhos que vocês desenvolveram ao longo da pandemia, com Quintas Mais Humanas, já estava aí o nome, e de fato a gente entendeu que todas as nossas interações, a gente realmente busca reumanizar, né, um treinamento, um plano de aula, uma conversa, uma reunião que a gente vai tocar, uma facilitação, um material, um relatório que a gente desenvolve, a gente pensa em quem está lendo, então tudo isso a gente realmente coloca essa pitada mais humana.
Então, o nome, de fato, já estava conosco, e agora vocês já estão sabendo que nós somos a Mais Humanas. Então, é a Adriana e a Andresa da Mais Humanas. O Fábio nos contribuiu, foi o propulsor aí. Da Mais Humanas? Ele é mais humano, ele fez um trabalho com a gente de planejamento de negócio. Vou dar até um spoiler aqui, ó. Ó o spoiler. Ó o spoiler aqui, ó. Aqui outro spoiler. Não é X, tá, gente? E também não é cruz, tá? É mais. Muito bom. Então, Fábio, a gente quer te agradecer muito por esse processo, né? Foi fundamental ter isso conosco. E a gente espera caminhar com você daqui para frente, sempre como parceiro. Uma das coisas que a gente também buscou muito foi nos aproximar de pessoas que tivessem esse mesmo propósito. Isso fez toda a diferença em velocidade, porque a relação de confiança já está instalada, então a gente sabe que quando tem confiança, tudo acontece mais rápido. Então, o que o Fábio trouxe para nós, falando que a gente, poxa, vocês fizeram o caminho certo, mas é porque isso foi muito estabelecido ao longo dos nossos encontros, Fábio. É muito fácil trabalhar com pessoas como vocês, que profissionalmente são incríveis, pessoalmente são maravilhosas, e estavam num momento muito abertas a fazer a mudança, como eu falei. A gente tem uma pequena participação que é na orientação, de ser um guia nessa divertida aí da Disney, né? E vocês estavam super animadas, então foi um processo que caminhou lindamente. E eu acho que quando eu enxerguei essa nova denominação em vocês, ela já estava presente em vocês. Ela já estava presente, mas ela não estava materializada. Ela estava presente porque, primeiro, a gente fez um processo lindo de conhecimento, que foi falar com os clientes de vocês, que normalmente, num processo desse, a gente nunca quer fazer isso, porque a gente fala, ai, caramba, lá vem pedrada, ai, não quero ouvir. Mas o autoconhecimento aí. O autoconhecimento é a capacidade de ouvir como o outro nos enxerga, e não como a gente acredita que é. E num mercado, é absolutamente irrelevante o que a gente acha que a gente é. Sim. No mercado, a percepção é a realidade. No caso de vocês se abriram para ouvir a realidade. Quando a gente se abriu para ouvir a realidade, primeiro, ela era muito positiva, mesmo. E eu posso falar, vocês não podem, mas eu posso. Era muito positivo. E 2, tinha um componente ali, que era essa capacidade do cuidar, de ir no mínimo detalhe, de fazer diferente, do mais de vocês duas, que não estava expresso na entrega de vocês. Não estava materializado nas atitudes. Como vocês faziam, nas atitudes, mas vocês não verbalizavam isso. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção, né? E aí, quando eu fui, falei, bom, agora vamos num processo. E quando a gente faz um processo de criação de marca ou de nova marca, que foi o caso de vocês, eu nunca acredito em processos que a gente parte de marca, que a gente fala, então, que nome agora a gente vai ser? Meu marido dá opções, minha vizinha dá... eu efetivamente... Esse é o processo que não é o processo. O processo a gente chega ao nome, a gente não parte do novo nome. Não, e aí, isso para foi chegar incrível, no Fábio. novo nome, a gente vai levantando todos os equities que a gente tem. E aí, depois que eu entendi que a qualidade era uma questão diferente de vocês, do cuidado, da humanização, aí eu falei, bom, agora a gente vai chegar no nome. E aí, eu olhando para esse programa tão querido, tão especial, tão maravilhoso, que é o Quintas, que eu encontrei essa denominação que já estava em vocês. Porque, na verdade, a vida tem que ser mais humana. A quinta também é mais humana, mas a gente tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e o sábado e domingo, que num ambiente mais humano não é de trabalho, é de família, é de amigos, é de convivência.
Então, assim, essa marca já estava ali, ela já estava expressa. Eu só bati o olho e falei, tá aí, é isso que elas são, é isso que elas são. O papel deste negócio, do que elas fizeram até aqui, que elas vão fazer cada vez mais na vida delas, é fazer a humanização dos negócios através das pessoas, porque negócios são feitos de pessoas, transformações são feitas a partir das pessoas que estão neste negócio, seja o dono, seja toda a equipe de colaborador que vai fazer um processo desse. E aí a gente chegou no Mais Humanas. E aí, eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que foi esse processo para vocês? Como é que foi? Vocês se sentem mais fortes, mais preparadas? O que o pessoal pode esperar aí da Mais Humanas? Posso começar aqui, Dri? Pode, claro. Agora nós somos as entrevistadas, somos o público foco. Público foco agora. Primeiro, assim, Fábio, quando a gente fala como eu me sinto, hoje eu me sinto muito mais dentro, encaixada, parece que a peça encontrou o seu lugar, né? Então, quando você fala isso estava dentro de vocês, já estava em vocês, hora que foi para o nível de consciência, eu falei, caraca, olha que verdade, não tinha nem como contestar. Por mais que o nome falasse assim, a gente falava, será que Mais Humanas, será que não é muito simples? Será que não é muito óbvio? Né? A gente poderia vir com algumas críticas, não tinha argumento para contestar que o nome não era esse, porque é o nosso DNA. É o nosso DNA como pessoa física, tanto o meu quanto da Andresa, seguramente, e é o nosso DNA como CNPJ. Porque se não for assim, a gente não quer. A gente já enfrentamos situações de entender que a relação não ia ser humanizada, que ia ser um protocolo que a gente estava fazendo parte de uma linha que estava no budget daquela área, e que, era para cumprir o budget, e isso para a gente não traz nenhum, desculpa a palavra, mas nenhum tesão de trabalho, não traz, né, a gente de fato se entrega efetivamente. Então, hoje eu me sinto mais, às vezes até um jargão meio brega falar, empoderada disso, né, mas a gente se apropriou dessa palavra conscientemente, intencionalmente, e a gente se sente, assim, muito mais forte nesse processo, em todas as minhas interações. Eu não titubeio para falar que eu sou da Mais Humanas, que a minha empresa faz entregas mais humanas. Então, parece que eu estou encaixada no lugar certo, na hora certa, é assim que eu me sinto, sabe? Não tem ruído, eu não acho tem que aresta. Acho que a palavra que define, Adri, é íntegra. Porque Exato. No sentido de inteiro, né? Não de caráter, mas de inteiro. Então, assim, não tá desencaixado. Quando você fala encaixado, é como eu me sinto íntegra no discurso e na entrega. Parecia que realmente aquele nome não combinava. E aí, quando você muda a identidade, parece que você muda... Aí você muda toda a história, né, Fábio? É o poder do nome de uma criança, né? O que faz, que muda na vida dela. E aí a gente fala muito do nome porque ele é emblemático, mas é uma série de mudanças que acontecem, de estrutura, de pessoas, de tecnologia, de investimento, de tudo. Nós incorporamos pessoas no nosso time. Incorporamos pessoas. O movimento começou, então, assim, tudo fluiu, né? O flow, ele tá vindo de uma forma, assim... Coisas que a gente fazia caseiramente, que você começa a falar, não dá mais para fazer, agora eu preciso de um especialista para fazer, e são movimentos que, pelo meu perfil, são mais difíceis de tomar, mais resistentes, né? Mas então, quando você coloca dentro de uma história, parece que, quando você fala do empoderado, é isso, cara, é isso, faz... Então, eu vivo hoje o que as empresas vivem quando elas definem o seu propósito, quando elas trabalham sua cultura, por exemplo, definem seus valores, sabe? Que parece que ela fala, agora eu consigo explicar por meio de uma palavra quem eu sou. Eu me sinto assim agora. Então, por isso que eu acho que o inteiro faz todo sentido, sabe? E aí... Eu lembro bastante, e assim, o processo é difícil, mas eu acho que ele tem momentos difíceis, Fábio, para mim. Foram de alguns momentos difíceis, mas o processo não foi difícil.
Porque... O Fábio contribuiu muito para que isso fosse leve. Não, eu acho que a gente usa o Simon Sinek como um exemplo, né, de referência muito, Sim. Que eu acho que é bárbaro. É maravilhoso. E ele fala mesmo, quando a gente sabe por que a gente faz as nossas escolhas, passar por elas é muito mais compreensível. Então, cara, passei pelo processo sabendo do dia 1 que eu te chamei aqui. Quando a Adriana falou isso, eu falei, não vai ser só um bate-papo. Vai ser realmente um processo de mudança. É isso, então bora lá. A minha cara às vezes mostra não muito isso, né? Mas aquela coisa. Vamos pra casa, põe a cabeça no travesseiro e vamos pensar. Então, tá uma delícia. Tá uma delícia. E assim, o que eu vejo, o fato da gente ter este nome, ser tão o nosso DNA mesmo, traz também a leveza de você fazê-lo na íntegra acontecer. Na íntegra significa que a gente erra também. Nós não somos perfeitas, então assim, por mais que a gente tenha qualidade, fomos super bem avaliados pelos nossos clientes, a gente sabe os nossos momentos onde o calo apertou, e nós não temos vergonha de falar isso. Eu vejo hoje empresas vendendo algo, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, Instagram, enfim, YouTube, vendendo uma coisa que genuinamente você sabe que os bastidores não são esses, e a gente não tem vergonha de mostrar a cozinha da nossa casa. Uhum. Isso foi uma das coisas que nós colocamos, inclusive, quando a gente contratou as novas consultoras, a Adriana Pestana e a Lili Milan. Então, a gente falou, teve uma conversa que eu tive com uma delas, isso foi muito interessante, ela falou assim, Dri, eu não sei se eu posso entrar, eu acho que tem alguns pontos que a gente está conhecendo ainda de vocês, que faz parte da cozinha. Eu falei, Adri, a nossa cozinha está aberta, e você pode ver a louça suja na pia, não tem problema. Ajuda a gente a lavar, ajuda a gente a lavar. E assim a gente faz com todos os nossos parceiros, né? Então, a gente tem a Madia Mundo Marketing, a gente tem a Tomato, a gente tem a Nauta, que são parceiros genuínos e íntegros conosco nesse processo, né? Então, como mudar o nome, assim, parece que a gente se tornou um imã, mas um imã de coisas boas, um imã daquilo que nós somos efetivamente. Pessoas que também vêm que erram conosco e que a gente aprende com isso. Então, a gente está vivendo na prática tudo aquilo que efetivamente a gente acredita e repassa nos nossos projetos, nas nossas entregas, nos serviços que a gente faz. Então, eu diria, Fábio, que assim, literalmente nós estamos trabalhando em flow hoje. Aí você fala, pô, só pela mudança de nome, cara, é assim, você descobriu quem você realmente é. Então, nós saímos do armário, né, assim, para a gente falar, a gente saiu do armário, é isso que nós somos, entendeu? Então, como é gostoso a gente, e a gente trouxe no nosso time diverso também, a gente está incluindo, está tendo diversidade, somos pessoas complementares umas às outras, temos similaridade sim, mas a gente se conectou em primeiro lugar aos nossos propósitos, isso a gente falou. Né? E você fez a gente pensar sobre isso também, o que é importante antes da gente, foi até interessante, porque a gente já tinha escolhido as pessoas sem ter tecnicamente aquilo que necessariamente nós precisávamos, né, Fábio? E você falou, bom, sim, eu entendi o processo que vocês estão fazendo, então vamos ver o que é inegociável, né, até isso. E a primeira coisa que foi unânime foi assim, a gente precisa estar conectado pelos valores e propósito. Então, isso a gente encontrou em cada uma das consultoras, em cada um dos nossos parceiros, e esse hub que a gente está ampliando agora. Então, a gente está nesse movimento, né? Nesse momento agora, a gente está buscando parceiros, buscando pessoas que contribuam com esse mundo, com esse lugar onde a gente quer chegar, de forma mais rápida, mais leve e íntegra, como a Andresa trouxe. Então, é assim que a gente está se sentindo, Fábio. Obrigada. Que bom. E para concluir, sem falar muito, mas falar só um pouquinho, o que as pessoas podem esperar dessa nova Mais Humanas? Olha, começa aí, vai, Dre, agora. Eu acho que a gente, sendo mais humanas, mais completas, né? Acho que é isso que a gente fala quando a gente fala de reumanizar, porque o nosso propósito é esse, né? A gente se entendeu um propósito de humanizar as relações entre as pessoas, as empresas e a sociedade como um todo.
né, provocando ambientes mais confiáveis, pessoas mais conscientes, uma sociedade mais informada, né, mais consciente das coisas para tomar suas decisões. Mais formada também, né? Formada, né, principalmente, que a gente acredita muito na educação. Eu acho que ser mais humano, então ser mais completo, né, mais inteiro, como a gente está falando, acho que eles podem esperar de nós soluções nesse sentido. Conte com a gente. Mas vocês não são uma empresa de tecnologia que vai desenvolver um software para recrutamento e seleção dentro da minha empresa. Estou falando do universo RH, que é onde a gente está. Não, mas eu tenho o meu parceiro que é tão mais humano quanto eu e vai fazer um trabalho incrível nesta mesma linha de propósito que eu. Não é qualquer consultoria de tecnologia. Então, acho que é isso que podem esperar. Conte com a gente vai ter tudo para resolver. Talvez não seja a minha mão que vai fazer, mas é alguém que tem o mesmo coração que eu e vai fazer tão bem quanto. É isso aí. Perfeito, gente. E assim, nós vamos ouvir sempre de forma mais humana. Então, acho que a primeira coisa que as empresas, que os nossos parceiros que vão ter de nós é uma escuta mais humana. Então, a gente, de fato, quer ir além, né, do que entregar um simples projeto, do que colocar uma simples proposta na sua caixa de e-mail. Não é isso, não é o nosso propósito. E a gente vai ser a primeira pessoa a falar assim, olha, não é esse o caminho, porque a gente fala, de fato, aquilo que a gente acredita. Não espere você falou assim, o que eles podem esperar, mas eu quero dizer um pouquinho o que eles não podem esperar de nós. Não esperem de nós uma relação só comercial, porque o nosso comercial também é mais humano. Então, tem que ter, e não é de abraçar a árvore, não. É realmente porque a gente acredita que é por esse caminho, e a gente está muito bem respaldada de todo esse conteúdo, né, Fábio, que você nos trouxe, para inclusive falar das empresas do futuro, né, dos desafios que vêm dentro dessas organizações futuramente, todas elas estão atreladas às pessoas. Então, espere de nós, sim, soluções customizadas, personalizadas, respeitando, em primeiro lugar, o DNA da empresa, por isso, sim, a gente é mais humana, porque a gente não vem com uma solução pronta, efetivamente, a gente vem com uma solução que a gente vai no teu DNA, respeitando, da mesma maneira que o Fábio nos respeitou, é o que a gente faz, por isso que deu tão certo, né, e todas as entregas que nós tivemos até hoje, né, como Converte, e assim, a gente agradece muito a Converte, porque nos trouxe até aqui, sem dúvida, e agora, como mais humanas, isso se potencializa de uma forma exponencial. Né? Então, esperem de nós isso, uma escuta mais humanas, entregas de fato humanizadas, né, personalizadas, e respeitando aí a peculiaridade de cada negócio, de cada time que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, é isso. É isso, Fábio. Conte com a gente. Meninas. A gente fez bem a lição de casa, Fábio, você... Fizeram lindamente a lição de casa, vocês são ótimas alunas, mas são tão boas professoras quanto são alunas. Eu espero que as empresas estejam abertas a tudo que vocês têm para agregar a elas, de coração. E eu não estou falando porque eu sou consultor, não, eu estou falando porque realmente esse processo evidenciou qualidade, porque qualidade a gente não mascara, ou a gente tem ou a gente não tem como enganar. A gente engana 1, 2, mas não engana, e não é isso. Vocês eram absurdamente qualificadas como Converte, serão ainda mais qualificadas como mais humanas, porque vocês acessaram a essência, o núcleo. Então, na verdade, tudo que vier agora é a partir dele, é a partir de tudo que vocês são, e tem muita coisa boa aí. Com certeza, olha... Olha, posso só fechar aqui? Pode, eu ia justamente levar para esse nosso caminho de tchau, que já está na hora. Eu só queria, assim, a gente, é claro que falar de nós parece até pretensioso, né? A gente parece estar advogando em causa própria, mas não esperem de nós nas redes sociais algo que não seja verdadeiro. Então, porque a gente sabe que rede social aceita tudo, né, mas quando vocês verem qualquer postagem nossa, né, de qualquer momento, de qualquer interação, é genuíno, e a gente também se compromete aqui de colocar as nossas dores nesse processo, né, compartilhar com vocês isso, né, durante a nossa trajetória. Inclusive, a gente tem que desenhar muito bem isso, né, Dre, porque eu acho que empresa humana é aquela que mostra também aquilo que tem de ruim, né, então, isso é humano, porque não existe ser humano perfeito.
Hoje de manhã, antes da gente entrar aqui nessa gravação, eu recebi um feedback de uma cliente, eu queria ler para vocês. A gente vai postar também nas redes sociais, mas isso está fresquinho, gente. E essa é a primeira empresa que a gente já está atuando 100% como Mais Humanas, sem antes mesmo ter virado a marca que está acontecendo efetivamente hoje. Mas nesse cliente a gente já precisou entrar com um novo nome, porque não poderia virar o nome depois. Mas ela coloca aqui que a entrega, ela fala assim, ela começa com um coraçãozinho, viu, Fábio? A mensagem tem um coraçãozinho. Sensacional. A entrega ficou incrível, Dri. Obrigada pela paciência, por ser a ponte com toda a sua sensibilidade, por entender o momento que estamos vivendo enquanto empresa de maneira tão cuidadosa e genuína. Eu tinha certeza que trazer vocês para esse projeto seria sucesso certo. Estou muito feliz mesmo. Então, isso é um depoimento de uma cliente nossa, querida, mas que demonstra, na prática, o que a gente faz, né? E a gente não está aqui se gabando, a gente só está aqui constatando, evidenciando que a gente quer ir no cerne, na dor do cliente. É isso, né? aí. Então, a gente deixa essa dor também mais humana. Muito bem, muito obrigada, Fábio, por tudo. Imagina. Estaremos juntos, ainda teremos outras transformações, e tem muita história ainda que vai passar por esse livro. Segundo ele, gente, todo ano, tá? Todo ano a gente... Todo ano, mas precisa de uma remodulação. Não, o nome não. O nome já tá bom. O nome, por enquanto, tá bom, né? Mas a gente só tem a agradecer e estamos otimistas, com uma visão muito positiva de tudo que vem pela frente, muito agradecidas. Eu acho que mais do que positiva é consciente. Consciente do processo que a gente fez, das dores que foram necessárias a gente passar e que ainda serão. A gente precisa sentir outras dores para passar por esse processo de... Vamos cometer novos erros, né? Essa é a beleza da vida. Vamos sempre cometer erros novos para aprender coisas novas. Então, se você ficou com a gente até o final, soube da novidade em primeira mão, não é verdade? Já ajude a gente a divulgar, gente. Exatamente. Todo mundo que passou por nós já vai divulgando aí, já dispara nas suas redes sociais. Essa novidade, nos ajude com isso, tá bom? Porque até essa parte a gente faz de forma orgânica, viu? Isso, exatamente. Até assim a gente faz de forma humana. Então, obrigada por ter ficado até o final. Lembre-se aqui, claro, de compartilhar o vídeo se possível, dê seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ele não mudou, o Quintas Mais Humanas continua aqui com o mesmo propósito, só tá com uma carinha nova, mas ele continua da mesma forma e o nosso compromisso de trazer sempre coisa boa continua. Muito obrigada. Fica com a gente na jornada nova. Tem muita coisa humana para acontecer. Obrigada, Fábio. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Imagina, eu que agradeço, do fundo do meu coração. Amo vocês. Também amamos. Tchau, tchau. Tchau.